Olá, começa agora mais uma entrevista com candidatos à Prefeitura de Curitiba. A nossa intenção é garantir aqui um espaço de debate para que o curitibano e a curitibana possa conhecer melhor os candidatos e que isto possa ajudar a você na escolha em quem você vai votar, ok? Além de trazer propostas para melhorar a capital paranaense em todos os sentidos. Essa é uma iniciativa da TV Profissão, canal 67 pelo satélite Star One C2, e as retransmissões ocorrem também pela ISTV, canal 15 da NET Curitiba, e também pela RMC TV, canal 5 da NET para a região metropolitana de Curitiba. Nós contamos hoje aqui com a presença do candidato Goura, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Mas antes da gente apresentar aqui o nosso candidato, eu vou chamar a mensagem do TRE, que é rapidinho. Então vamos lá. Em nome da Justiça Eleitoral do Paraná, eu cumprimento todos os seus juízes, servidores, colaboradores e especialmente aqueles que irão atuar como mesários no dia das eleições. Sem esquecer, é claro, dos cerca de 8 milhões de eleitores paranaenses. Afinal, é para os eleitores que a Justiça Eleitoral trabalha. Mesmo em tempo de crise decorrente da pandemia, que atingiu toda a humanidade, como vivemos em um país democrático, temos a responsabilidade de, com todos os cuidados necessários, realizar as eleições. A eleição é um elemento essencial de uma nação democrática, pois é através do voto que a soberania popular, o poder do eleitor, se concretiza, nascendo dali os demais direitos que a nossa Constituição nos garante. Portanto, amigos, para tranquilizar a todos, temos a grande alegria de informar que o Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, já estão providenciando, principalmente através de doações realizadas por várias instituições privadas, a fabricação de milhões de máscaras, de álcool em gel, protetor facial, face shield e outros materiais necessários para que, principalmente, os mesários e os colaboradores da Justiça Eleitoral possam, com a maior segurança possível, trabalhar no dia das eleições. Não deixe de participar. Seja um mesário ou um colaborador voluntário da Justiça Eleitoral do Paraná. Você, eleitor, não deixe de votar. Seu voto tem poder. Com fé, cuidado e coragem, sairemos dessa crise mais fortes do que nela entramos. Um grande abraço a todos. Agora sim, de volta aqui no estúdio da TV Profissão, com o candidato Goura, candidato à Prefeitura de Curitiba. O Goura, que tem 40 anos, é casado, pai de 2 meninas, é graduado em mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, dedicou-se também ao estudo de grego e sânscrito, além de ter se tornado professor de yoga. Em 2015, ele participou da gestão do então prefeito Gustavo Frutti como assessor de mobilidade na Secretaria de Trânsito de Curitiba. E também foi eleito vereador em 2016 e eleito deputado estadual em 2018. Goura, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, uma honra recebê-lo aqui nessa nossa entrevista. Eu que agradeço, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês. Parabenizá-los pela iniciativa dessa promoção da democracia e do debate. E participa aqui também comigo nesse debate, aqui me acompanhando na entrevista aqui com o Goura, o jornalista e professor Mauri Koenig. Tudo bem, Mauri? Tudo bem, Guilherme. Quero também agradecer ao Goura, por essa disponibilidade de vir aqui, ceder o seu tempo para expor as suas ideias. É um espaço de coragem, eu costumo dizer, porque os candidatos que aqui vêm muitas vezes vão ser confrontados com questões que talvez não estão habituados a falar ou não gostariam de falar. Então, agradecemos a tua presença aqui. Obrigado, Mauri. Mas é parte do jornalismo, né? Acho que o bom jornalismo, ele vai fundo nas coisas e a gente tem que estar aberto aqui e disposto a encarar. Okay. Participam aqui com a gente também, compondo o grupo de perguntas ou de entrevistadores aqui, com perguntas gravadas, os seguintes nomes: Roger Pereira, jornalista da Gazeta do Povo; João Guilherme Frei, jornalista do Congresso em Foco; Felipe Oliveira, jornalista e diretor de comunicação da Câmara Municipal de Curitiba; Maureen Luque, jornalista do Plural; Rogério Galindo, também jornalista do Plural; Manuel Ramires, jornalista do Porém e do Senge; Kelly Ambrosio, jornalista da TV Profissão;
Alexandro Teixeira, jornalista do Livre Jora e professor da Uninter. Também Maura Martins, jornalista da Escotilha e professora da Unibrasil. Doacir Quadros, cientista político e professor da Uninter. Aquiles Batista Júnior, profissional de marketing, também professor da Uninter. E fechando o grupo, Lucas Máximo, cientista político e professor da Uninter. Lembrando que todos os 15 candidatos à Prefeitura de Curitiba foram convidados formalmente por meio das suas assessorias para que estivessem aqui participando desta conversa, que terá 40 minutos. As entrevistas estão sendo gravadas presencialmente, mas a gente também garantiu a todos os candidatos a possibilidade de fazer essa entrevista remotamente devido aos riscos de contágio pela Covid-19. Ok? Então nós vamos para a primeira pergunta e eu passo a palavra aqui para o meu colega, o Mauri. Vamos lá. Ok. Agora eu queria começar essa série de perguntas com uma que fala muito do teu perfil como político, e depois a gente vai entrar nas questões de plano de governo. Então, você se notabilizou em Curitiba pelo teu ativismo em questões sociais mesmo, principalmente de mobilidade, questões de sustentabilidade. E aí é um caminho natural, você acabou entrando na política, foi eleito vereador, aliás, concorreu a vereador pelo Partido Verde em 2014. Deputado federal, em 2014. Não, mas antes... 2014, deputado federal, primeira vez. Primeira. Isso. Mas aí você conseguiu 13.235 votos, isso. Né? Mas acabou não se elegendo, perdão. E aí depois você conseguiu se eleger vereador pelo PDT com 573. Exato. Menos da metade dos votos anteriores, mas você se elegeu pelo coeficiente político, né, do PDT. E aí você se elegeu pelo PDT também, deputado estadual, em 2016, com 37.366. Exato. Então, aí eu te pergunto, né, aí dentro desse contexto, eu queria fazer duas perguntas acopladas em uma só. O porquê da tua decisão de mudar do PV para o PDT? Claro, aí pesa, né, o fato de você em 2015 ter participado do governo do Gustavo Frutti como assessor de mobilidade, né, da Secretaria de Trânsito, como o Guilherme mencionou agora. E aí você mudou o partido e aí você conseguiu ter uma cancha eleitoral realmente, conseguiu ser eleito. Então, daí há duas perguntas agora. Por que você mudou, então, do PV para o PDT? Se foi para te dar essa viabilidade política, né? E também, por que você agora entrou nessa campanha no lugar do Gustavo Frutti, que não quis concorrer porque ele mesmo alegou por falta de recursos financeiros, né? Por que você acredita que você, então, se o Gustavo Frutti, que tem já um lastro político de décadas, né, desistiu, por que você encampou essa ideia? Por que não seria conveniente, então, talvez, para o PDT fazer uma coligação com algum outro partido que tem um espectro ideológico muito similar? Você acredita? Claro, você acredita porque está na campanha, mas a que ponto você acredita que consegue ir, por exemplo, ao segundo turno para ter uma paridade maior com algum outro eventual candidato? Vou buscar ser sintético, Mauri. Desculpa, eu fui longo na pergunta. Não, mas é que é complexo realmente, né? Eu fui candidato a primeira vez, né? A primeira vez que eu entrei na política justamente foi em 2014, a política formal, partidária, e eu vinha de uma caminhada, de um ativismo político sem partido, né, discutindo a mobilidade, discutindo o uso da bicicleta aqui em Curitiba, a redução de mortes na cidade pelo trânsito, e isso vinha de 10 anos antes, desde 2004, 2005. A ideia de ser candidato foi uma ideia que foi construída coletivamente com a intenção de que não bastava apenas nós querermos influenciar os tomadores de decisões, os políticos. Falar, olha, a bicicleta é importante, uma calçada acessível é importante, a criação de um trânsito acalmado é importante. Sendo que aquelas pessoas, muitas vezes, os políticos, eles não andam de ônibus, eles não andam a pé, eles não andam de bicicleta e eles têm dificuldade em vivenciar a urgência dessas políticas. Então, eu e o meu coletivo, o grupo que a gente estava discutindo a cidade, pensamos, não, vamos nos candidatar. Goura, vai você. E eu fui candidato, então, em 2014 a primeira vez,
com esse intuito de ocupar a política, de mostrar que é possível sim uma candidatura acontecer com pessoas reais que acreditam que é possível transformar a cidade. E dentro do que a gente estava vindo numa caminhada ecológica, de discussões sobre o meio ambiente, sobre uma mobilidade limpa, sustentável, a opção mais natural parecia ser o PV, o Partido Verde. E fui candidato em 2014, deputado federal pelo PV, não fui eleito, mas a gente teve uma votação sim expressiva. E o que ocorreu depois, nos meses seguintes, foi que um dos senadores da República, aqui do estado do Paraná, que defendia que os agrotóxicos não podiam ser chamados de agrotóxicos, eles tinham que ser chamados de fitossanitários. Esse senador se filiou ao PV. E eu já estava vendo que faltava ali uma coerência, enfim, do que o partido prega, do que o partido defende, com ali a prática no dia a dia. E aquilo para mim foi muito contraditório, sabe? Se a gente vai ter uma liderança de expressão nacional que diz que o agrotóxico não é o agrotóxico, que o agrotóxico deve ser reformulado como fitossanitário, aquilo para mim foi não, eu acho que não é o meu lugar aqui. Em 2015, fui convidado pelo ex-prefeito Gustavo Frutti a trabalhar na Secretaria de Trânsito. Na ocasião, a gente conseguiu implantar a área calma de Curitiba, que reduziu em 30% os acidentes e mortes de trânsito na região central de Curitiba. A implantação das primeiras vias calmas da cidade, ou seja, ciclofaixas junto dos eixos estruturais, das canaletas do expresso. E eu pude ter a experiência do executivo ali, de sentir como é que é trabalhar ali. Fui convidado, então, a me filiar ao PDT, fui eleito vereador de Curitiba pelo PDT em 2016 e deputado estadual em 2018. Os 2 anos que eu fiquei na Câmara Municipal, eu fui um dos líderes da oposição ao atual prefeito Rafael Greca. A gente fiscalizou com muito rigor, assim, a falta de transparência dos contratos com o lixo, com o transporte coletivo. Fomos ao Ministério Público de Contas sempre que necessário, e fui eleito deputado estadual em 2018. Foram 37.366 votos, 27.490 apenas aqui em Curitiba. Eu nunca escondi, Mauri, que a minha vontade política é justamente dessa ocupação da política, de que a gente tem que, a sociedade como um todo, participar ativamente da política, e que a ideia de que ser vereador, deputado ou agora candidato a prefeito e, se possível, prefeito de Curitiba, era sim um horizonte que estava colocado. E dentro do PDT, desde o começo do ano passado, eu e o ex-prefeito nos colocamos como pré-candidatos à prefeitura de Curitiba. O Gustavo, obviamente, era o nome maior, um nome, como você bem colocou, com um histórico de uma atuação, já teve mandatos, foi prefeito da cidade. É um nome muito mais conhecido, todo mundo, né, o conhece em Curitiba, mas ele teve suas razões pessoais, né, para não ser candidato agora. Importante a gente reconhecer que houve uma ação ativa por parte do governador Ratinho Júnior para limpar o caminho, por assim dizer, para o atual prefeito Rafael Greca. Então, vários nomes de peso na cidade, o ex-prefeito Luciano Dutti, o ex-prefeito de Pinhais, Luizão, que estava candidato a prefeito de Curitiba, o próprio Ney Leprevaux, que quase foi eleito na última eleição, foram saindo do campo. O Gustavo decidiu sair e o Gustavo e o partido me convidaram a assumir esse desafio. Eu assumi. A gente está, assim, enfrentando esses desafios. É a minha primeira candidatura majoritária, é muito diferente de ser candidato a vereador, a deputado, mas eu estou muito confiante, Mauri, que o meu nome representa outras coisas. Eu diria que representa um outro ar, um outro oxigênio na política da cidade. O meu pai, jornalista, poeta Jacques Brange, ele teve algumas tentativas, mas assim, ativistas, por assim dizer, de participar da política, e eu venho com uma independência total. O Gustavo é um grande amigo, é um grande político, uma pessoa que eu respeito, mas eu tenho a minha trajetória, que já vem, como a gente falou aqui, de um ativismo, de uma ideia de que é possível sim a gente ocupar a política e transformar. E eu acho que nessas eleições agora, o meu nome ele se apresenta como algo diferente, no sentido de que estamos ocupando e participando ativamente de um processo de renovação
política que está acontecendo em Curitiba e no Paraná. Viu, Gora, você é um candidato que traz como uma das principais bandeiras a questão da sustentabilidade, né? Que não é só você que está apresentando, a gente tem outros dois candidatos, né? O Renato Musselin e o Eloy Casagrande, que também estão nessa bandeira, né? Você não acha que o fato da gente ter 3 candidatos que estão pensando uma campanha voltada para convencer o eleitor por meio da discussão da sustentabilidade não acaba prejudicando também a sua candidatura? Ou, de outro modo, será que vocês não poderiam ter pensado uma candidatura única para a Prefeitura de Curitiba? Guilherme, a gente até poderia ter pensado, mas faltou tempo. Né? O professor Eloy, o professor Musselin são grandes amigos, são pessoas incríveis, e eu vejo também que é a primeira eleição onde as candidaturas proporcionais não podem se coligar. Então, há um movimento natural dos partidos para que apresentem suas chapas de vereadores, e a gente sabe que ter um candidato a prefeito concorrendo à majoritária também é uma forma de você fortalecer a chapa de vereadores. Então, acho que é um movimento natural dos partidos, e eu tenho certeza que, indo para um segundo turno, a gente vai ter uma convergência de interesses, né, e de forças aqui por parte dos outros candidatos na nossa candidatura. Nós temos aqui a pergunta do João Guilherme Frei, tá? Que ele é jornalista do Congresso em Foco, e ele tem uma pergunta aqui para o candidato Gora, então vamos lá. Gora, você começou lá atrás, primeiro como militante, depois como vereador e agora deputado, sempre defendendo o uso da bicicleta como uma das principais pautas da sua atuação política. O poder municipal dá o poder, de certa forma, um grande poder de determinar usos de mobilidade da cidade. Poderia, por exemplo, considerar medidas restritivas ao uso do carro, por exemplo, estabelecer rodízio, ou quem sabe até um pedágio urbano. Queria saber se algum desses tipos de medida de restrição ao uso do automóvel vão ser tomadas durante o seu governo, caso você seja eleito prefeito de Curitiba. Ótima pergunta, João, e te mando um abraço aqui de longe. É importante que a gente pense uma mobilidade sustentável para Curitiba. Essa mobilidade sustentável envolve necessariamente a gente pensar a multimodalidade, e a gente está falando aqui de criar condições para que o uso da bicicleta se torne seguro em Curitiba, que a gente tenha acessibilidade e inclusão, e a ideia da caminhabilidade, ou seja, calçadas acessíveis em toda a cidade, para as pessoas com deficiência, para os pedestres, e que a bicicleta se torne, como eu disse, parte integrante do dia a dia. Para isso, a gente tem que criar infraestrutura. A maior parte das pessoas em Curitiba hesita ainda em andar de bike porque não se sente segura, com o trânsito violento, com a segurança pública também capenga, por assim dizer. Então, a gente precisa ter infraestrutura por parte da prefeitura para que a bike esteja integrada em todos os bairros de Curitiba. Isso não necessariamente quer dizer criar condições ou empecilhos para o uso do automóvel. Pelo contrário, é a gente criar essa ideia de que ruas completas devem ser a norma da gestão da Prefeitura de Curitiba, não pensar somente em asfalto. Atualmente a gente vê Curitiba, que já foi uma referência em transporte coletivo, em meio ambiente, ela se notabilizar apenas como uma implantadora de asfalto. Isso não é nada mais do que a obrigação do prefeito manter as ruas em condições de trafegabilidade, com boa sinalização, mas a gente tem que pensar igualmente que os pedestres têm que ter sua vez e os ciclistas igualmente. Óbvio que você teve ações que já fazem quase 20 anos que foram implantadas em cidades como Londres, que implantou um pedágio urbano, e isso tem que estar num horizonte de possibilidades para o gestor. Mas o que nós defendemos é que existe muito espaço, mas falta vontade política para a gente ter uma política séria para o uso da bicicleta em Curitiba. Pensando, e aqui eu destaco, para concluir, a importância da gente levar a bicicleta para a região sul da cidade. Infraestrutura no sítio cercado, na cidade industrial, no fazendinha, junto com conexões metropolitanas. Acho que a pandemia ela explicitou a vontade das pessoas de pedalarem, seja pelo lazer, seja pelo deslocamento no dia a dia com mais segurança, evitando aglomerações no transporte coletivo, e cabe ao prefeito de Curitiba garantir essa segurança com orçamento e criando uma cultura da bicicleta na nossa cidade. Candidato, uma das questões que aparece no seu programa está relacionada à questão do lixo, né?
Curitiba produz mais ou menos 40 toneladas de lixo por mês, e desse total, 2 toneladas são recicladas, dá mais ou menos 5%, né, do total do lixo. E uma das suas propostas é a ideia do lixo zero. O que significa isso? Acabar com os aterros sanitários em Curitiba e reaproveitar 100% do lixo? Como é que funcionaria isso? Guilherme, significa a gente pensar, primeiro de tudo, ter uma plena transparência na gestão do lixo. A Curitiba gasta milhões de reais para enterrar lixo atualmente em Fazenda Rio Grande. A gente, junto com outros 22 municípios, fazemos parte de um consórcio de resíduos sólidos, o Conresol, e enquanto vereador, nós vimos a quantidade de contratos emergenciais da prefeitura, além do grande contrato que já envolve assim, dezenas de milhões de reais, você tinha inúmeros contratos emergenciais sem licitação que iam direcionados para essa empresa. Nós entendemos que é um desperdício do dinheiro público a gente enterrar o lixo, sendo que 50% dos resíduos que são levados para o aterro são resíduos orgânicos. São resíduos que poderiam ser objeto de uma política de compostagem. Compostagem é a gente transformar as cascas de frutas, de verduras, o resto de comida em adubo. Isso é possível mediante processo muito simples, que você pode fazer na sua casa, eu faço na minha. No apartamento não dá para fazer? Dá para fazer também. E a prefeitura pode criar grandes pátios de compostagem, evitando com que a gente gaste dinheiro para fazer o lixo viajar pela cidade. O que ocorre atualmente? Você faz a coleta lá no Cachoeira, lá no norte de Curitiba, e esse resíduo ele viaja 30 quilômetros, em média, para ser enterrado lá em Fazenda Rio Grande. Só que metade desse lixo é orgânico, é coisa que deveria estar sendo compostada no local, nas casas ou nos bairros. É possível a gente pensar isso. E o outro lado, a gente tem cerca de 20%, 30% do restante desse material, que é material reciclável. É material que deveria estar sendo destinado às cooperativas, às associações, às famílias de catadores e catadoras da cidade. A gente tem um número que são mais de 15 mil pessoas apenas em Curitiba que vivem da coleta desses materiais e que não recebem o apoio da prefeitura. No Parolim, você visita lá, Mauri, não existem a quantidade adequada de barracões, as pessoas estão fazendo a coleta nas suas casas, a triagem do material, contraindo leptospirose, convivendo com uma situação completamente indigna. E a prefeitura não dá sequer EPIs, luvas, botas para as pessoas fazerem esse trabalho. Então nós pretendemos sim atingir a ideia do conceito lixo zero, que envolve também mudanças de hábitos, né? Da gente evitar o uso de plásticos de uso único, né? A gente toma um copinho de café e joga o plástico fora. Então, criar uma nova cultura do lixo em Curitiba, tratando o lixo não como um rejeito, como um resíduo, mas como uma renda, uma possibilidade de insumos para a agricultura e também renda para quem precisa. Por isso que a gente está falando, né? Curitiba precisa ter uma política integrada com a região metropolitana, muito mais do que é atualmente, e a ideia da Curitiba Lixo Zero não é uma utopia, é uma política que pode ser construída no decorrer dos anos. Mas a longo prazo pressupõe o fim do aterro em Curitiba. A longo prazo, Grande, né? A gente pressupõe que com medidas efetivas como essa, a gente vai poder aumentar o tempo de vida útil do aterro. Porque se 50% do resíduo que é levado lá é orgânico, poderia estar sendo compostado, a gente vai evitar com que esse aterro, em pouco tempo, deixe de ser mais útil para a cidade. E criando mais um passivo ambiental, como é o aterro da Cachimba, que é um grande passivo ambiental, e o prefeito vem com ideias mirabolantes de uma pirâmide solar, etc. É melhor a gente evitar, a gente ter políticas preventivas para que o lixo não seja visto como um problema, e seja visto como uma possível solução. Uhum. Eu queria fazer agora uma pergunta de algo que mexe no bolso de todo mundo, né? O que é o IPTU. IPTU é um dos principais impostos, né? Principais fontes de receita do município, de qualquer município, né? Por extensão. Então, no teu plano de governo, você fala em bonificação, né, para os contribuintes adimplentes. E também tem um trecho que fala sobre revisar e equalizar os cálculos, né, do IPTU. Como isso pode reduzir para uns, mas eventualmente pode aumentar para outros o valor, né, do IPTU, queria que você explicasse como que isso funcionaria na prática, né, porque o plano de governo ele sempre é muito resumido, né? Sim, sim. Se você pudesse explicar para a gente o que
que seria isso? Mauri, só lembrando que o atual prefeito ele aumentou o IPTU de uma maneira muito expressiva, junto com a taxa de lixo, para pessoas que não pagavam taxa de lixo começaram a pagar. Então é importante a gente lembrar isso. Há uma necessidade atualmente, Mauri, de uma atualização e uma otimização dos canais de arrecadação da prefeitura. A gente tem conversado com os auditores fiscais que tem uma falta de independência em relação a processos informatizados. Há uma dependência muito grande atual do ICI, que é o instituto que presta serviços de tecnologia de informação à prefeitura, e é uma OS que recebe muito dinheiro para fazer esse serviço, e os auditores não têm essa livre iniciativa, e eles mesmos nos falaram que é possível sim, com a simples otimização dos processos de arrecadação, das planilhas da tabela do IPTU, a gente aumentar a tributação sem aumentar o valor que os contribuintes já pagam, né? Simplesmente com esses processos de otimização dos tributos que já são recolhidos. O caso do IPTU, é importante a gente lembrar também que Curitiba tem vazios urbanos, grandes vazios urbanos, em áreas que pela própria lei de zoneamento deveriam estar sendo ocupados. Por isso que a gente fala de IPTU progressivo, a gente fala de um maior adensamento da cidade e que essa discussão sobre moradia, sobre o zoneamento, ela seja central para a gente pensar a infraestrutura urbana e o desenvolvimento urbano. Quando a gente está falando de bonificar aqueles contribuintes que mantêm os seus pagamentos em dia, é justamente para a gente ter uma cultura de que, com transparência, o contribuinte saiba para onde está indo o seu recurso. E ele veja que é importante, sim, eu pagar o IPTU em dia, porque isso vai garantir um posto de saúde bem cuidado, vai garantir uma praça bem mantida, vai garantir infraestrutura urbana. Mas, atualmente, a gente vê que falta uma transparência nessa gestão. Por isso que a gente está propondo, junto com essa otimização da arrecadação e dos recursos, uma plena transparência na gestão pública, para que as pessoas saibam exatamente, não precisem ir lá ler o diário oficial, né, como é que está sendo gasto o recurso. Quando eu era vereador, a gente estava lendo o diário oficial diariamente, né, a gente estava lá lendo, vasculhando, e uma das coisas que chamou a atenção era o gasto com copos plásticos. E a gente fez um levantamento que, em pouco mais de um ano, a prefeitura gastou R$1 milhão para comprar copinho plástico. E aquilo nos pareceu um absurdo, porque, voltando à pergunta inicial, Guilherme, a gente pode pensar essa mudança de cultura dos servidores públicos terem a sua caneca e das pessoas, né, usarem utensílios reutilizáveis, né, cada vez mais. A gente fez essa sugestão para que fossem banidos, né, os copos plásticos da gestão pública. Então, é ter essa transparência e que os vereadores façam o seu papel de fiscalizar e a população tem os instrumentos também para cobrar do poder público o devido uso dos recursos que são oriundos justamente dos contribuintes. Uhum. Nós temos agora uma pergunta do Manuel Ramires, jornalista do Porém e do Senge, e que mandou aqui também a sua pergunta gravada para o candidato Goura. Então, roda lá. Das candidaturas a prefeito de Curitiba, talvez a do senhor seja a que mais se notabilize como oposição ao prefeito Rafael Greca e ao seu modelo de gestão, principalmente quando o assunto é mobilidade urbana. No entanto, Goura, o senhor não o critica justamente onde Greca mais acerta? Ou seja, em novas vias, em asfalto novo, na renovação da frota de ônibus de Curitiba? E não são esses fatores que colocam Greca como líder nas pesquisas em Curitiba e favorito a ser reeleito? E outra coisa, o senhor esteve na votação do pacotaço em 2017 dos servidores públicos, que aumentou impostos e retirou direitos previdenciários deles, e também na ópera de arame em 2019, quando o governador Ratinho Júnior conseguiu passar uma espécie de reforma da Previdência no Estado. Como é que vai ser a sua relação com o funcionalismo público? Vai ser de paz e amor ou vai ser tiro, porrada e bomba? Duas perguntas difíceis aqui em uma só. Manuel,
Primeiro de tudo, eu creio que o prefeito esqueceu que não é apenas obrigação da prefeitura pensar a mobilidade dos condutores de veículos motorizados, que o prefeito deve pensar, ainda mais um prefeito que se diz urbanista, pensar, como eu disse antes, numa mobilidade sustentável. A gente fala de ruas completas, junto com a devida manutenção do asfalto, do pavimento asfáltico, com os devidos recursos para sinalização. Inclusive, eu levei para o Ministério Público uma denúncia de que a Prefeitura estava asfaltando as ruas sem fazer a sinalização no tempo hábil, o que leva a uma insegurança no trânsito muito grande. A gente teve acidentes, inclusive com mortes, no sítio cercado por causa disso. E entendemos que ruas completas devem ser a norma da Prefeitura de Curitiba. Nós estamos propondo um plano de calçadas, estamos propondo uma gestão do transporte coletivo com plena transparência e que privilegie não apenas o lucro dos empresários, como faz o atual prefeito, mas a função social do transporte, garantindo a redução da tarifa, garantindo transparência, mais conforto, mais segurança e mais atratividade para o uso do transporte coletivo. Curitiba, que já foi referência no transporte coletivo, está parada no tempo. A gente está perdendo usuários a cada ano. É uma das tarifas mais caras do Brasil e nós não vemos um enfrentamento efetivo por parte do prefeito de Curitiba nessa questão. Segundo ponto da tua pergunta, Manuel, eu fui contra o pacotaço do prefeito Rafael Greca, fui contra também a atual postura do governador Ratinho Júnior de penalizar os servidores públicos. Nós entendemos que não existe serviço público de qualidade sem a valorização dos servidores públicos, tanto que ontem, justamente, fizemos na Praça Santos Andrade um ato que chamamos de respeitaço, né, para contrapor ao pacotaço do Greca. Nós fizemos o respeitaço, que é o nosso compromisso em restabelecer o diálogo com os servidores públicos de Curitiba, tendo em vista o descongelamento dos planos de carreira, a efetivação da database, dos benefícios que são direitos adquiridos dos servidores públicos. E esse vai ser a nossa forma de conduzir a gestão da Prefeitura de Curitiba com muito respeito, com muito diálogo e com muita responsabilidade. Não vamos ser demagógicos, vamos agir com plena responsabilidade em relação ao tesouro público, mas valorizando principalmente a partir do diálogo o serviço público de qualidade prestado à população. Candidato, uma outra proposta sua é garantir o acesso gratuito à internet nos órgãos públicos, enfim, nos prédios públicos, né? Qual é o custo disso? Qual é a viabilidade de um projeto como esse hoje, tendo em vista que o orçamento da Prefeitura ele está curto, né? É um orçamento de 9 bilhões, mas que previsto para 2021, mas com uma sobra aí próxima de 120 milhões, mais ou menos, que é o que deve sobrar para investimentos, né? Como é que a gente faz para viabilizar um projeto desse? Guilherme, é uma questão de prioridades, né? A Prefeitura vai escolher onde vai investir. O atual prefeito gastou 10 milhões quase no primeiro ano em propaganda, no segundo 24 milhões, no terceiro ano esses dados não estão transparentes e nesse ano atual foram também quase 10 milhões de reais em propaganda. Eu acho que é uma questão do prefeito escolher quais são as áreas prioritárias. Hoje em dia, o acesso à internet é uma condição de segurança pública, é uma condição de inclusão também para a maior parte das pessoas, de acesso aos serviços públicos, e nós vamos garantir, vamos buscar, junto com os vereadores, que tenhamos sim recursos para isso, junto com a iniciativa privada, buscar parcerias para que os terminais do transporte coletivo tenham internet de alta qualidade, as unidades de saúde igualmente e as nossas escolas. Eu falo das unidades de saúde porque quando se fala do teleatendimento, das possibilidades de você usar a internet para ter um atendimento inicial com algumas consultas, você tem que ter uma internet de qualidade, para os médicos poderem se comunicar ali com os usuários. E da mesma forma, nas escolas, a gente ter internet de alta qualidade disponível para os alunos e para os professores. Nós temos agora aqui a pergunta do Lucas Máximo, que é cientista político, professor da Uninter. Ele também tem uma pergunta aqui que foi gravada, foi enviada aqui para a nossa produção, então vamos soltar lá. Candidato Goura, gostaria que o senhor explicasse com mais alguns detalhes o que o senhor entende como uma cidade policêntrica. Ao mencionar esse assunto em seu plano de governo, o senhor fala em desenvolvimento de bairros, habitação de interesse social, mobilidade ativa e plano de desenvolvimento do bairro. Todavia,
As suas propostas sobre economia local e emprego aparecem bem depois, quando seu plano de governo trata do comércio justo e sustentável. Diante disso, eu pergunto, a sua proposta para a criação de emprego e renda está ou não está relacionada com a ideia de cidade policêntrica? O que o prefeito eleito em 2021 poderá fazer pelas pequenas empresas curitibanas? Lucas, ótima pergunta, agradeço. A gente tem que falar de uma Curitiba policêntrica no sentido que ela descentralize os investimentos. Os investimentos em cultura devem acontecer em todos os bairros da cidade. A qualificação dos espaços públicos, das praças, dos equipamentos de lazer, do acesso a esses equipamentos deve ocorrer de forma equânime em toda a cidade e não priorizando apenas alguns locais. Não cabe à prefeitura, demagogia o prefeito dizer que vai criar diretamente empregos, mas a gente pode criar ações efetivas de um urbanismo que pense nas pessoas, garantindo mobilidade, garantindo inclusão, garantindo acessibilidade, e as pessoas por si só, elas vão ocupar a cidade. As pessoas vão criar negócios, as pessoas vão criar por sua própria livre iniciativa, ações que vão gerar renda, vão girar a economia da cidade. A gente tem iniciativas como, por exemplo, o Boqueirão Cultural, que ocorre por iniciativa dos produtores musicais do Boqueirão. Uma vez por ano eles fazem esse grande festival ali na Praça dos Menonitas. A gente poderia ter muito mais apoio por parte da prefeitura para que tivéssemos 75 outros eventos como esse em todos os bairros da cidade, e não uma vez por ano. Pode ser a cada bimestre, a cada trimestre, mas facilitar a ocupação da rua pelas pessoas. As feiras de economia solidária, de economia criativa que estão se proliferando em Curitiba, merecem o apoio da prefeitura igualmente. A gente tem que falar de um urbanismo que crie condições para as pessoas criarem a cidade. Eu acredito muito nisso, acredito que é possível sim a prefeitura ser um facilitador desse processo, que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar inclusão e vai gerar, acima de tudo, a ideia de uma cidade viva, de uma cidade onde as pessoas nos seus bairros, no Xaxim, no Parolim, no Cachoeira, no Barreirinha, elas tenham acesso à cultura, tenham acesso a uma qualidade de vida que deve estar disponibilizada para elas. Então, quando a gente fala de calçadas, quando a gente fala de ciclovias, quando a gente fala de praças e equipamentos públicos com assim, um nível de manutenção que a gente vê talvez em clubes privados de Curitiba, a gente quer mostrar que é possível sim uma Curitiba que priorize as pessoas e que pense esse desenvolvimento de forma integrada com a população. E por fim eu lembro, a ideia de participação e de escuta e de facilitação. A prefeitura não pode ser um entrave na vida das pessoas. A prefeitura tem que estar disponível para ajudar e facilitar a vida de todos. Tem duas perguntas, candidato, que a gente tem feito para todos, né, que passam aqui, que são questões muito atuais e que preocupam certamente os curitibanos. A primeira é relacionada à crise hídrica em Curitiba. A gente está num período, talvez, maior estiagem da história de Curitiba, e a gente está aí passando por rodízios, enfim. E a pergunta é, o que o senhor faria de diferente daquilo que tem sido feito em relação à crise hídrica? Dava para ter evitado esse momento difícil para os curitibanos? Vou tomar uma água até. Falando em água, vou tomar um gole d'água. Vamos lá. Guilherme, a gente está vivenciando, talvez a nossa geração aqui, né, uma crise sem precedentes. E não é só uma crise, como disse o prefeito, da falta de chuva, que ele não sabe fazer a dança da chuva para atrair ali as benesses dos deuses. Não, é uma crise que é uma expressão da falta de políticas públicas de planejamento. A gente viu reportagens mostrando que desde os anos 90 a Sanepar já sabia que com o aumento populacional a gente teria sim problemas se políticas de preservação ambiental não estivessem na pauta do governo. E o que a gente tem visto nos últimos anos? É o Paraná recordista no desmatamento, sempre aparecendo entre os 3 estados que mais desmatam os seus remanescentes florestais. Nós fizemos na Assembleia Legislativa, Guilherme, nesses últimos meses, um ciclo de audiências públicas sobre a crise hídrica, conversando com especialistas das universidades, da Sanepar, da sociedade civil e representantes do governo. E o que ficou latente? Que sem uma política séria e efetiva de preservação ambiental, Curitiba vai ficar sem água.
E a próxima crise vai ser pior do que essa. Por isso que a gente fala que há um sentido de urgência da gente falar de pagamentos por serviços ambientais. O que significa isso? A gente garantir com que os proprietários rurais, os produtores rurais que têm remanescentes de florestas, com nascentes, com mananciais, eles sejam recompensados por isso. Eles recebam, sim, um recurso por estarem preservando as suas nascentes. A água que o curitibano bebe, aqui nós estamos aqui nas Mercês, essa água vem dos mananciais da Serra do Mar, de Piraquara e de Quatro Barras, e que vem até aqui. A região oeste de Curitiba é atendida pelo Passaúna. Da onde vem a água do Passaúna? Vem de Campo Largo, vem de Campo Magro. Sem uma integração metropolitana, sem a gente ter uma política séria de preservação do meio ambiente, junto com uma política de agroecologia, que justamente é a ideia de que a produção de alimentos na região metropolitana deve ser de matriz agroecológica, deve ser uma produção livre de venenos e que promova a preservação do meio ambiente e da biodiversidade. Sem esse tipo de política, a gente vai ter falta de água de forma recorrente aqui em Curitiba. E a última perguntinha, se puder ser bem breve, a gente já está com o tempo aí estourando, sobre a pandemia. O senhor tomaria algum tipo de medida diferente, ou sendo eleito, tendo em vista que a gente deve passar por uma segunda onda no Brasil a partir de 2021, que medidas o senhor propõe? Nós temos que ter de novo uma política participativa e de diálogo. O atual prefeito ele não escutou as demandas da sociedade, não fez ações inovadoras de fato para a mobilidade. A gente viu que não aumentou a frota de ônibus, mesmo tendo subsídios pesados da prefeitura e do estado que foram destinados ali. A gente está faltando, Guilherme, eu peguei o ônibus outro dia no terminal, na estação central, não tinha álcool em gel na estação central, desci no terminal do Portão sem álcool gel. A gente tem que disponibilizar à população protocolos sérios, firmes e inequívocos de segurança sanitária. Então, a disponibilização de equipamentos de proteção individual, as máscaras têm que estar disponíveis à população e a prefeitura tem que agir de novo para ajudar e controlar. A gente está vendo o que está acontecendo na Europa com muita preocupação, porque isso deve se repetir aqui em Curitiba, e a prefeitura deve ajudar os pequenos comerciantes, deve definir esses protocolos para o transporte coletivo, para a volta às aulas com segurança, tendo em vista esse diálogo que é necessário que ocorra com os especialistas da educação e da saúde. Muito bem, a gente quer agradecer então a presença do candidato Goura, do PDT, candidato à Prefeitura de Curitiba, e também a você que acompanhou essa nossa conversa, esse nosso debate. Lembrando que para esta iniciativa da TV Profissão, todos os candidatos foram formalmente convidados, ok? A gente agradece então e nos vemos numa próxima entrevista. Até mais.